Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu venho com muito prazer para falar de mais um filme que faz parte desse seleto grupo de filmes da minha vida. E dessa vez o escolhido é ninguém mais, ninguém menos do que Moulin Rouge, Amor em Vermelho, um dos meus filmes preferidos da vida, com certeza está presente aí no meu top 5 de todos os tempos. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Dirigido pelo australiano Baz Luhrmann, Moulin Rouge é um filme efervescente que revitaliza a experiência do musical através de uma histeria estética e sonora moderna e arrojada para narrar uma clássica e trágica história de amor. A coisa mais importante que você pode fazer na vida é amar e ser amado em retribuição. O que para mim faz todo sentido, porque até assistir Moulin Rouge eu tinha uma certa preguiça com relação aos musicais, e em retribuição, a minha experiência com Moulin Rouge fez com que eu me apaixonasse pelo gênero e gostasse cada vez mais dos musicais. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu ainda estava no ensino médio, eu saí totalmente encantado da sessão e as músicas ficaram tocando durante muito tempo no meu MP3. Essa empreitada bem-sucedida do Baz Luhrmann foi lançada em um período em que os musicais estavam em baixa, e ele fez uma aposta arriscada e ainda mais ousada do que ele havia feito no processo de adaptação do clássico Romeu e Julieta alguns anos antes. E ao juntar os talentosos Nicole Kidman e Ewan McGregor para interpretarem o par romântico central, podemos dizer que Moulin Rouge representa aquela conjunção astral perfeita onde tudo parece conspirar a favor, mesmo dando claros sinais de que tinha tudo para dar errado. E Moulin Rouge deu certo até mesmo em seus excessos e exageros. Em meados dos anos de 1870, Christian, interpretado por Ewan McGregor, é um jovem britânico que chega à Boêmia, Paris, com a expectativa de encontrar a inspiração necessária para iniciar sua sonhada carreira como escritor. Acidentalmente, ele passa a trabalhar ao lado de um paupérrimo grupo de teatro amador que descola a oportunidade de adentrar no famoso Moulin Rouge, um bordel comandado por Harold Zidler, interpretado pelo Jim Broadbent, e frequentado por boa parte dos ricaços da sociedade europeia. A intenção de Christian e seu grupo é conquistar investimento para a produção de uma nova peça que seria protagonizada pela cortesã Satine, interpretada pela Nicole Kidman, a artista principal do cabaré. Esse chamariz atrai o interesse de um egocêntrico duque, interpretado pelo Richard Hawkesbury, que fará de tudo para que a estrela do espetáculo se torne sua exclusividade. Porém, os ensaios da peça evidenciarão cada vez mais que o amor que surge entre Christian e Satine é tão forte que será capaz de enfrentar todos os obstáculos que atravessarem o caminho do casal, haja o que houver. Moulin Rouge é um filme que tem muitos méritos, mas eu acredito que um dos principais é a capacidade que o Baz Luhrmann tem de fazer com que a narrativa tenha uma espécie de revestimento que serve como uma camuflagem, fazendo com que o tom do filme se adapte com a necessidade de cada momento. Por exemplo, os minutos iniciais são extremamente frenéticos através de uma montagem acelerada e de um tom claramente psicodélico, como se a trajetória inicial do Christian estivesse sob o efeito de absinto. Em seguida, durante a primeira aparição da Satine, o filme se transforma em um verdadeiro espetáculo de música e de dança que explora a leveza do pop com a imposição do rock and roll e a alegria do cancan. E essa flexibilidade artística é ilustrada pelo filme de uma forma como se nós estivéssemos assistindo à montagem de uma ópera diante dos nossos olhos, em que uma sequência é alternada da outra sem que haja nenhum tipo de perda de ritmo. E a longa sequência que se passa no quarto da Satine serve para consolidar essa mixagem radical de estilos e gêneros, já que começa como uma comédia situacional, passa por um momento mais romântico, até se transformar em um show de improviso em que esse aparente caos estilístico jamais soa desencontrado ou fora de tom. É como se o Baz Luhrmann estabelecesse um padrão dentro do filme em que nenhum padrão precisa ser seguido, onde tudo é possível, logo tudo é permitido.
Ao contrário do que poderia sugerir o senso comum, e apesar da sua essência, Moulin Rouge não é um épico de grandes proporções, tanto que pode ser vista como uma produção feita totalmente em estúdio, com veia teatral e um número reduzido de cenários diferentes, sendo que as intervenções digitais mais evidentes são justamente aquelas que emulam os ambientes externos. Esse contexto torna o trabalho técnico da produção ainda mais desafiador, para conferir legitimidade e ainda assim fazer jus ao tom fabuloso da narrativa, quase servindo a uma espécie de conto ou uma outra versão da própria história encenada pela trupe teatral. O visual do filme é colorido, mas repleto de cores quentes, especialmente o vermelho, predominando como sendo seu tom principal. A direção de arte é muito detalhista e caprichada, carregando nos adereços e na exploração dos cenários, como o quarto da Satine localizado no alto de um elefante cenográfico, talvez o ambiente mais deslumbrante do longa. Os figurinos, como não poderiam ser diferentes, são de uma qualidade visual e de uma textura muito palpáveis, tornando os personagens reconhecíveis à época, especialmente as femininas, claro, com um destaque evidente às roupas e vestimentas da Satine, que são impecáveis, digna das grandes musas da época. A fotografia está muito bem calibrada, com esse filtro afetado e histórico que torna a narrativa um registro histórico que mescla realismo com fantasia, além da montagem, que sempre sabe o momento exato de ser clássica ou moderna, de acelerar ou apostar na câmera lenta, de captar a extensão do momento ou dos cortes rápidos e secos. O Baz Luhrmann, de fato, está muito bem assistido por todos os outros departamentos técnicos que estão à sua disposição. Mas é claro que, além de tudo isso, Moulin Rouge não seria nada do que é se não fosse pelo seu conjunto musical. A opção do Baz Luhrmann de fazer com que Moulin Rouge siga a estrutura dos musicais e dos romances clássicos dentro de uma estrutura que sirva a essas canções que são mais contemporâneas, certamente é o que torna essa experiência ainda mais marcante. Dessa forma, a produção assume contornos atemporais e universais que tornam a experiência mais hipnotizante e inebriante, pois o espectador pode se encantar pelo espetáculo visual e sonoro, além de servir para que ele crie uma nova memória através das imagens e da música, ou seja, faz com que a experiência transcenda o próprio filme. Mas de nada adiantaria todo esse apelo se não fosse a excelência da Nicole Kidman e do Ewan McGregor. Ela ganhou o papel da sua vida em uma atuação versátil, segura, espontânea e emotiva, que certamente representa um ponto de virada da sua carreira, colocando ela no topo das atrizes mais celebradas e reconhecidas, independente de premiações, afinal aqui ela ganhou o povo. Já o Ivan incorpora os traços idealistas e românticos de um típico herói masculino clássico, inclusive os seus potenciais defeitos, mas ele jamais se torna uma figura pedante e irritante, já que o carisma associado ao talento do ator faz com que a jornada do Christian se torne muito mais empática e sensível. Fora que os dois atores demonstram muita química, afinação e uma adequação muito grande às necessidades do musical diante daquilo que eles poderiam entregar, qualidades que ficam muito bem consolidadas no ótimo dueto Come What May. No entanto, não apenas o casal, mas o elenco como um todo é muito competente, valendo destacar o trio Jim Broadbent, Richard Hawkesbury e John Leguizamo, que equilibram muito bem a caricatura dos seus personagens quando precisam servir ao alívio cômico, como nas sequências de apresentação da peça Espetacular, Espetacular, ou durante um momento que remete ao clássico pop Like a Virgin, mas também são muito consistentes quando precisam imprimir alguns tons mais pesados ou melancólicos às figuras que representam, especialmente a partir da metade do segundo ato. Após inúmeras revisões, Moulin Rouge Amor em Vermelho é certamente uma dessas produções que fazem parte do meu top 5 de filmes da minha vida, e curiosamente, em cada momento da minha vida que eu revejo esse filme, sempre há uma passagem ou outra que ganha mais a minha atenção ou carinho.
Eu tenho que confessar, no entanto, que mais recentemente eu tenho me encantado cada vez mais com o momento musical que é executado ao som do tango Roxane, e nessa minha última revisão, a passagem musical que tem como pano de fundo uma música do Queen que serve para ilustrar de uma maneira trágica que o show sempre deve continuar, cresceu muito no meu conceito. Ou seja, o filme já se mantinha em alto nível pela minha percepção por conta de outros momentos que permanecem memoráveis, mas a cada revisão, o musical se torna ainda mais completo pelo conjunto da obra, o que o torna ainda mais memorável e marcante. Dessa forma, eu só posso dizer do fundo do meu coração o quão maravilhosa é a minha vida de cinéfilo desde que Moulin Rouge passou a fazer parte dela. Tell me you don't love me! This story is about love at the Moulin Rouge. Então, essas foram as minhas impressões sobre esse clássico, Moulin Rouge, um dos filmes da minha vida. Se você chegou até aqui, use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões sobre esse filme tão querido e amado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.